Começando agora a falar da sujeição passiva, um assunto bem importante, bem interessante, principalmente no que tange aos contribuintes. A sujeição passiva ela é mais um elemento da regra matriz de incidência tributária, que a gente falou tanto aqui. Lembra? O critério material, o critério temporal, o critério pessoal, que é a sujeição passiva. A gente tem o critério quantitativo, base de cálculo, alíquota. Bom, dentro da regra matriz a gente tem o critério, o aspecto pessoal. Então, quem é que está sendo tributado? Quem é o responsável ou é o contribuinte? Quem está no polo passivo da relação jurídico-tributária? É o sujeito passivo. Quem está no polo ativo é o Estado, que ele tem competência para instituir e cobrar o ICMS. Então, dentro desse critério pessoal, nós temos sujeição ativa, que é o Estado ou o DF, de onde você for fazer a prova, e temos a sujeição passiva. Na sujeição passiva, a gente pode ter o quê? O contribuinte ou o responsável. Quem é o contribuinte? O contribuinte é aquele que efetivamente tem uma relação direta com o fato tirador do imposto. É ele que pratica o fato tirador do imposto. É ele que faz a circulação de mercadoria. É ele que importa a mercadoria. É ele que pratica qualquer hipótese de incidência prevista em lei. Certo? Então, ele praticou, ele tem uma relação direta, ele é o contribuinte. E a gente vai ver que tem que ter algumas características para isso. O responsável também é um sujeito passivo, tá? Da relação jurídico-tributária. Só que o responsável, ele não tem relação direta, ele tem uma relação indireta com o fato tirador. É aquele em que a lei determina que, mesmo não tendo praticado o fato tirador, ele é responsável pelo recolhimento aos cofres públicos. Então a lei fala assim, olha, fulano, você deve recolher o ICMS de B, de outra pessoa. Ué, mas como assim? Não fui eu que pratiquei o fato tirador. Tudo bem, mas eu considero que você é o responsável por aquilo ali. Se alguém está transportando mercadoria sem documento fiscal, por exemplo, você para lá, você está fazendo uma fiscalização de trânsito, você para o caminhoneiro, ele desce, e ele fala, olha, tá sem nota fiscal. O transportador, ele é o responsável pelo recolhimento do ICMS das mercadorias. Por quê? Porque está sem documento fiscal. Foi ele que praticou o fato tirador do ICMS em relação às mercadorias? Não foi ele. Não é ele que está fazendo circular a mercadoria. É o contribuinte lá. É o dono da mercadoria. Ah, da Rocha, mas ele está... A transportadora está circulando com a mercadoria, ela está levando no caminhão dela, está tirando daqui e levando para lá. É ela que está fazendo a circulação. Não, não é ela. Ela está fazendo a circulação física. E a gente já viu, inclusive, a recente decisão aí do Supremo de declaração de inconstitucionalidade, que não é para pensar na circulação física. Se eu estou remetendo mercadoria para a sua empresa, eu sou o contribuinte dessa circulação de mercadoria, certo? O transportador, ele é contribuinte do ICMS frete. Lembra que a gente viu no fato tirador do ICMS, na hipótese de incidência, que o ICMS é o imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, quando tem um transporte de mercadoria, a gente tem dois fatos tiradores do ICMS. Quais sejam a saída da mercadoria, a circulação da mercadoria e a prestação de serviço de transporte, se for interestadual ou intermunicipal. Dois fatos tiradores? Sim, dois fatos tiradores do ICMS. A nossa Constituição que fala isso. Não é nenhum outro lugar. É a Constituição que fala. Tá certo? Aí é, claro, replicado na Lei Candir e na Lei dos Estados, no decreto dos Estados. Então a gente tem o contribuinte da mercadoria, do ICMS mercadoria, e o contribuinte do ICMS frete, que é a transportadora nesse caso. Veja, dois contribuintes. Se a nota fiscal, se o documento fiscal, se não existir documento fiscal ou ele for inidôneo, essa transportadora, ela vai passar a ser contribuinte da mercadoria? Não, ela vai ser responsável. Então está errado, isso é questão que cai muito em prova, muito mesmo. Está errado afirmar que
A transportadora é contribuinte do ICMS em relação às mercadorias que estejam sob a sua posse, sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea, porque ela não é contribuinte, não é ela que está praticando o fato gerador, ela é o quê? Responsável, tá certo? Então, já tenham em mente desde agora a diferença entre contribuinte e responsável, tá certo? No IPVA, por exemplo, a gente tem isso também, que a gente vai ver, né, lá no curso mais à frente, não aqui na parte geral, mas no curso de cada estado, se você está vendo o curso de determinado estado, a gente vai ver que tem a mesma coisa, contribuinte e responsável, tá? Então fiquem com esse entendimento, com essa definição. Não é porque o transportador está com documento fiscal, com mercadoria sem documento fiscal, que ele passa a ser contribuinte dessa circulação de mercadoria. Tá? Ele é contribuinte do frete, do ICMS frete, e passa a ser responsável pelo ICMS mercadoria. Quem é o contribuinte da mercadoria? Continua sendo aquela pessoa. O contribuinte não muda. É aquele que pratica o fato gerador. Se é ele que vai recolher aos cofres públicos ou não, é um responsável, aí é outra história. Mas ele continua sendo contribuinte do ICMS. Tá certo? Bom, volta aqui ó, na tela para a gente olhar o que a nossa Lei Candir trouxe sobre esse assunto. Bora lá. Sujeição passiva. Opa. Vamos começar com a definição de contribuinte, né? Como que a legislação traz o contribuinte do imposto. Tá aí, ó. E essa definição aqui, gente, assim, eu não vou falar que é certo em prova, porque é complicado falar isso, né? Mas a gente tem acompanhado muitas questões de prova só pedindo essa definição. Como assim pedindo essa definição? Só trocando alguns dados dessa definição, alguns nomes, que eu vou mostrar todos para vocês aqui, para vocês não errarem mais em prova. Ah, é simples, mas cai. E se cai, se é simples e cai, a gente não pode errar. Deixa para o nosso concorrente errar, a gente não pode. Imagina, todo mundo acerta e você erra, porque você negligenciou. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, nos pontos que a banca vai tentar te pegar. A primeira delas é tentar confundir, o que eu já falei, contribuinte com responsável. Ela vai botar uma situação, 4 alternativas, por exemplo, 5 alternativas, ou verdadeiro ou falso, sei lá. Mas é mais comum em 5 alternativas. Ele coloca assim, é contribuinte do imposto, aí complementa com alguém que é responsável. Ou o contrário, é responsável do imposto e bota a definição de contribuinte. Aí você só procura qual que está perfeita. Além desse tipo de pegadinha, tipo de questão, ele vai trocar alguma palavra que está aqui na definição do artigo 4º lá da Lei Candir, que trata de contribuinte. Vamos dar uma olhadinha nela. Contribuinte é qualquer pessoa, aí aqui ó, física ou jurídica, esse é o primeiro ponto. Qualquer pessoa física ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviço, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Bom, primeira coisa, contribuinte pode ser pessoa física ou jurídica. Então, se vier na sua prova, contribuinte é desde que pessoa física, normalmente vem desde que pessoa jurídica, se vier vai vir assim, né? Porque algumas pessoas, aqueles que não estudaram tanto, vão tentar, né, vão pensar, poxa, pessoa física não é contribuinte do imposto. É sim. Se você começar a praticar fato gerador do imposto com habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial, você será considerado contribuinte do imposto. Rocha, o que é habitualidade? Eu sei que você sabe o que é habitualidade, né? Mas a pergunta que você iria fazer não é nem o que é habitualidade, é o quanto que eu considero habitualidade. Sabe o que eu vou responder para você? Não sei. Eu não estou na sua cabeça para saber, nem você na minha. Então, não existe uma definição de habitualidade, uma definição no sentido de quantidade de vezes.
Então, da Rocha, se eu vender hoje um relógio, é uma habitualidade? Aí acho que todo mundo, né, concorda que não. Você, pessoa física ali, vendendo um relógio, não, você comprou ali e está vendendo um relógio. Agora, eu vendo um por semana, Rocha, de uma maneira habitual? No meu ponto de vista, sim. Pode ser que tenha alguém que ache que não, mas não está errado. No meu ponto de vista, sim, você está fazendo aquilo ali com uma certa habitualidade, com uma certa constância. Aí uma vez por mês, para mim também. Também. Uma vez por ano, aí para mim já é mais esporádico. Agora, essa definição aí, cada um vai ter de maneira subjetiva. Tá? Cada um vai ter de uma maneira subjetiva. E na prova? Não vai vir isso na prova porque não tem resposta certa. Simples assim. Aí se vir. Não vai vir. Não tem como. Não tem como a gente definir. O que pode vir são coisas assim, ó. Fulano vendeu todo dia, durante o ano, um relógio. Pô, alguém acha que isso aí não é habitualidade? Tem que ser o quê? Toda hora para vender um relógio? Não, todo dia, caramba. Então ele vai, se cair, que eu acho muito difícil, ele vai exagerar. Tá? Ele vai exagerar. Ele vai falar, fulano vende um relógio a cada 10 anos. Pô, não tem habitualidade. Tá legal? Mas nem se preocupe com isso, porque se vierem números, eles vão vir, vai vir dessa forma assim, tá? Então, habitualidade não tem como a gente definir. Você passa, você vê alguém na rua vendendo um relógio hoje, amanhã, aí já é uma habitualidade. Mas um espaço maior fica um pouco complicado. Segundo ponto, ou em volume que caracteriza intuito comercial. Tá ali, ó. Ou em volume que caracteriza intuito comercial. Da Rocha, 2 é volume que caracteriza intuito comercial? Não sei. Não sei, tem que ver no caso concreto. 5, já começa, né? Alguém traz 5 iPhones, aí você pega lá 5 iPhones iguais. Pô, aí a pessoa chega, não, olha só, minha família tem 5 pessoas. Eu comprei pra mim, pra ela, pra ele, pra ele, pra ele. Pra 5 pessoas da minha família. E aí, você vai falar o quê? É uma coisa meio complexa, né? Agora, 100 iPhones iguais, aí não tem muito o que discutir, né? Pô, é óbvio que isso aqui é um volume que caracteriza intuito comercial. Tá? Então não se preocupe com números, não se prendam a números, porque isso aqui você não vai usar, nem na sua fiscalização do dia a dia você não vai usar isso daqui, tá certo? Você vai entender o que eu estou falando depois, mas não tem como você definir isso, é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito subjetiva, tá? Mas para a prova é importantíssimo. Volume que caracteriza intuito comercial ou habitualidade, aquele que pratica fato gerador do imposto com essas, ou com uma característica ou com a outra, é contribuinte. Precisa ser as duas juntas? Não. Olha aqui, ó. Ou em volume que caracteriza intuito comercial. Então, ou ele tem habitualidade, ou ele tem volume que caracteriza intuito comercial. Se tiver os dois, também, né? Mas precisa ter só um. Então, o que é preciso ser para... qual é a característica necessária para se classificar alguém como contribuinte do imposto? Contribuinte regular do imposto. Fiquem com essa palavra na cabeça, regular. É preciso habitualidade, é preciso praticar fato gerador do imposto com habitualidade ou praticar fato gerador do imposto com o volume que caracteriza intuito comercial. Quais são os fatos geradores do imposto? A gente já sabe, né? Quais são as hipóteses de incidência? Circulação de mercadoria, prestação de serviço, transporte intermunicipal, interestadual ou oneroso de comunicação. Certo? Perfeito? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. E no finalzinho, ele termina com ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, mesmo que seja operações que iniciem no exterior e terminem aqui, se praticar com habitualidade, se praticar com volume que caracteriza o intuito comercial, serão considerados contribuintes regulares. Por que regulares, da Rocha? Contribuinte regular. Galera, vamos lá. Esses carinhas aqui do artigo 4º, do caput do artigo 4º, são pessoas que efetivamente são contribuintes, que eu costumo dizer, tatuados. Eles têm na testa dele, eu comentei isso já com vocês, escrito contribuinte do imposto. Exemplo, o exemplo do mercado que eu falei com vocês nos blocos passados. Se você olha, passa em frente ao mercado. Aqui, perto de casa, tem um mercado grande. Você passa em frente ao mercado. Aí você tá com a sua família, você fala, pô, tô estudando ICMS, né? Lá com de mulher lá e tal. Pô, quero ser auditor. Pô, me conta alguma coisa aí, ó. Esse cara aqui é contribuinte. Você olha pro mercado e você fala, pô, contribuinte, por quê? Você tem alguma dúvida que ele pratica fato gerador do ICMS, circulação de mercadoria,
com habitualidade? Não, não tem dúvida alguma, né? Ou você acha que ele monta o mercado, enche todas as prateleiras, aí a primeira pessoa que passa lá compra, né, uma lata de doce de leite, aí passou lá no caixa, pagou, opa! Agora o dono do mercado fala, estou satisfeito, pode fechar o mercado, que eu fiz o mercado, eu construí o mercado, fiz tudo isso aqui só para vender uma lata mesmo de doce de leite, era o sonho da minha vida. Ninguém faz isso, né? Óbvio. Ele é contribuinte do imposto. Inclusive tem que se inscrever no cadastro de contribuinte do Estado antes de iniciar suas atividades. Não é depois, é antes. 30 dias depois. Não. Vai iniciar suas atividades. Para iniciar, ele tem que ter inscrição estadual. Certo? Pois bem, só que em algumas situações a gente tem pessoas que também são, sejam físicas ou jurídicas, que também são contribuintes do imposto, porém não tem a tatuagem na testa. Não está escrito aqui na testa que são contribuintes do imposto. É o que a gente chama de contribuinte eventual. São contribuintes que botam a camisa de contribuinte, recolhem o ICMS e tiram. E vão andar na rua e você não sabe se são contribuintes ou não. Se essas pessoas são contribuintes ou não. Por quê? Porque estão sem a camisa. Você vai olhar para a testa dele, não está lá escrito contribuinte, como você olha no mercado. Num hortifruti da vida, uma loja do shopping. Você sabe que tem a habitualidade, que está ali para comercializar, está ali para dar saída de mercadoria. Essas situações são os contribuintes eventuais. Tá? Esses contribuintes eventuais, eles são descritos aqui no parágrafo único do artigo 4º. Olha aí, é também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, e aí ele vai listar, olha aqui o que é importante, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial. O que eu falei para vocês? Esses caras aqui do parágrafo único, eles não têm a tatuagem de contribuinte. Não está escrito na testa deles. Então, quando você olha para alguém que está passando na sua frente, assim, na rua, andando, ele pode ter sido um contribuinte há 10 minutos atrás. E eu vou mostrar quando, vou dar um exemplo para vocês. Mas você não consegue afirmar, você não consegue saber. Por quê? Porque ele não tem habitualidade, ele não tem volume caracteriza em intuito comercial, mas ele praticou alguma operação ou alguma prestação que classificou ele de maneira temporária, de maneira eventual, como contribuinte. Quais são essas situações? O exemplo mais clássico de todos. Está aqui, inciso 1º. Importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. É o que eu sempre falo, né? Os alunos mais antigos sabem. Importou, se lascou. Importou, se lascou. É contribuinte do imposto. Da Rocha, eu sou pessoa física, estou sentado aqui assistindo a tua aula e acabei de importar um videogame, PlayStation 5. Tá? Eu vou ter que recolher ICMS? Vai. Mas eu nunca importei nada de fora, eu não tenho habitualidade. Eu não tenho volume que caracteriza intuito comercial, é uma unidade. É uma unidade da Rocha. Poxa, sério isso? Sério. Tá aqui, tá previsto aqui. Da Rocha, mas é para minha diversão. Ok, olha o que está escrito no finalzinho aí, qualquer que seja a sua finalidade. Se eu quiser doar para um asilo, ok? Se eu quiser doar para qualquer lugar, ok? Se eu quiser dar para minha sogra, se eu quiser quebrar na cabeça da minha sogra, ok? Não importa. Não importa para que você importa, tá? Não importa para que você importa. Importou, se lascou. Você é contribuinte eventual. Eu sou pessoa física, eu sou pessoa jurídica, eu sou pessoa no meio. Não interessa, tá? Então veja que você sentado lá na sua cadeirinha resolveu importar um videogame, um PlayStation. Mesmo sendo pessoa física e mesmo sem habitualidade, mesmo sem volume caracteriza em tudo comercial, você vai ser contribuinte. Só que, se eu encontrar com você na rua, se eu cruzar com você na rua, eu vou saber se você é contribuinte ou não? Eu não tenho como saber, você não tem a tatuagem. Vamos supor que você foi buscar lá no correio. Você chegou lá no correio, né? Importou, teve o desembaraço lá, o momento da ocorrência do fato tirador. E depois do desembaraço, você foi lá pegar lá no correio. Aí você
vai fazer o quê? Botar a camisa de contribuinte, né? Fazer tudo que tem que fazer, né? Todas as obrigações. Resolvido? Entregou o videogame para você? Ok. Você tira a camisa de contribuinte e sai na rua e a gente se cruza. Opa, tudo bem, tudo bem. Eu sei que você é contribuinte no imposto? Não. Porque eu não consigo definir, não consigo enxergar que você tem habitualidade, por exemplo. Tá certo? Então são os contribuintes eventuais. Qual é a outra situação? A próxima é bem simples e é bem parecida. Destinatária de serviço no exterior, que começou no exterior. Então, é o quê? A importação de serviço. Alguém que importa serviço. Certo? Terceiro, adquire em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. São aquelas mercadorias que são importadas, apesar de não estar explícito aqui, mas são aquelas mercadorias que são importadas e são apreendidas ou abandonadas e são levadas a leilão. O que é isso? É uma importação indireta. Tá? É uma importação indireta. Você está importando algo que foi apreendido, que foi abandonado e está sendo leiloado. Tá? Você também está importando, só que de maneira indireta. Então também vai ser contribuinte eventual do imposto. O inciso 4º fala de uma situação interessante, que a gente já até viu. Que é o quê? Aquele que adquira lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Olha aqui, ó, quando não destinados. Se é não destinados à comercialização ou à industrialização, é para quê, gente? Para uso ou consumo, certo? Para uso ou consumo. Não é para comercialização, não é para industrialização. Ora, lembra que a gente conversou na incidência e na não incidência sobre operações interestaduais com esse tipo de mercadoria? Energia elétrica, petróleo, lubrificantes, líquidos, gasóseos e derivados? Né? A gente tinha o quê? Quem lembra? Uma operação interestadual em que a saída era com ICMS zero, era imune, lembra? Saída de São Paulo para o Pará, zero de ICMS para São Paulo. Chega no Pará, o que a gente faz? A famosa pergunta, é para industrialização ou para comercialização? Sim. Opa, se é para comercialização ou industrialização, eu não sei se ele vai ser consumido dentro do Pará. E a gente sabe que a tributação dessas mercadorias é para o destino, onde for ser usado, consumido. Então, se na entrada não é para uso e consumo, ou seja, é para comercialização, é para industrialização, espera, não tem incidência do imposto. Concorda? Não tem incidência do imposto. Quando for da saída dessa mercadoria para um terceiro, aí a gente analisa. Se for interestadual, zero para o Pará de novo. Se for dentro do estado do Pará, ICMS lá para o Pará. Agora, se entrar no Pará como uso, consumo, não sendo para industrialização, né, ou comercialização, entrou no Pará, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma hipótese de incidência do imposto, né? Um fato gerador do imposto, na verdade, na entrada do território paraense. E se vai ter um fato gerador, temos o ICMS para o Pará. E esse que está adquirindo é considerado contribuinte eventual. Tá? É a 4ª situação de contribuinte eventual. Tá legal? Deu para entender direitinho? Como eu sempre falo, as coisas vão se encaixando, né? A gente viu a incidência, nesse caso, de operações interestaduais com essas mercadorias, depois viu a não incidência, que era o contrário, e agora a gente está vendo que é definido como contribuinte aquele que adquire para uso e consumo em operações interestaduais esse tipo de mercadoria. Tá legal? Agora eu queria falar com vocês uma questão que vocês vão ver, né, mais para frente, nos cursos aí, nas aulas mais específicas de cada estado, né? Mas eu sempre gosto de falar aqui, até porque tem gente que faz o curso, né, básico só, por enquanto, e ainda não chegou, ou ainda não chegou lá na parte avançada, lá na parte específica de cada estado. E o que é isso? O que eu queria falar? Teve uma questão da Cefaz do Rio Grande do Norte, 2005, se eu não me engano,
que falava, né, que era contribuinte do imposto aquele que adquire energia elétrica em operação interestadual para comercialização. Vamos lá, vamos repetir, vamos com calma para vocês entenderem. Vamos traduzir a questão, colocar a questão aqui. É contribuinte do ICMS aquele que adquire energia elétrica em operação interestadual para comercialização. E aí, gente, o que vocês acham que é essa resposta? Vamos lá, vamos pensar aí. Quem está em casa assistindo gravado ou quem está em casa assistindo ao vivo? Queria a participação de vocês aí agora nesse momento. Quero ver o feeling aí de vocês. Não tem problema se errar, tá? Se você tá assistindo aí gravado, dá um pause e fica pensando nisso. Olha, pode ler o que está escrito aí, o inciso 4º. Poxa, operação interestadual, tá adquirindo de outro estado energia elétrica para comercialização. Para comercialização. O inciso 4º fala o quê? Que vai ser contribuinte quando for para uso e consumo. Aí a maioria da galera fala, não é contribuinte do ICMS. E a gente tem um probleminha só quanto a isso, tá? O pessoal do ao vivo falou que é 2006 essa questão. 2005 ou 2006, não lembrava. Então 2006, Rio Grande do Norte. A gente tem um probleminha quanto a isso, tá? Qual é o probleminha? Essa pessoa que está adquirindo energia elétrica de operação interestadual para comercializar, ela tem habitualidade, gente. Você imagina alguém, né, uma distribuidora de energia elétrica, coisa gigantesca, grande pra caramba, montando todo um parque ali, né, para receber essa energia elétrica e revender, de maneira que ela faça isso uma vez e acabou, sem habitualidade? Ora, claro que não. Se alguém adquiriu de outro estado, né, energia elétrica para revender, esse alguém tem habitualidade, não tem como não ter habitualidade. Tá? Não tem como. Então veja, ela é contribuinte do ICMS, sim, só que ela não é eventual. Ela é contribuinte regular. Tá? A banca deu a primeira resposta como sendo falsa, né? E depois mudou para verdadeira. Porque a banca pegou essa redação aqui, a banca pegou essa redação aqui e se embananou. Ela caiu na própria pegadinha que ela nem sabia que estava fazendo. Ela colocou lá falso e depois ela botou, não, verdadeiro, é contribuinte sim. Poxa, uma distribuidora comprando energia elétrica de outro estado. Tudo bem, não é para ela consumir. Ela não vai ter fato tirador na entrada do estado. Realmente não vai, porque só vai ter fato tirador quando for o quê? Quando for para uso e consumo. Então não tem fato tirador. Se não tem fato tirador, ela não é contribuinte eventual mesmo, não. Tá? Contribuinte eventual é só quando for para uso e consumo na entrada. Porém, ela vai comprar e vai fazer o que com essa energia elétrica? Se ela não vai usar e consumir? Ela vai revender. Né? Ela vai revender. Se ela vai revender, ela não vai revender uma vez só. É a típica coisa que a gente fala, tem a tatuagem de contribuinte. E a questão perguntou se era contribuinte, não perguntou se era contribuinte independentemente de habitualidade, que seria outra história. Ela não perguntou, olha, é contribuinte eventual? Contribuinte eventual, falso. É contribuinte regular. Deu para entender, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Quem errou, não tem problema. Mas entendeu o motivo? Eu acho que isso não se repete, essa questão não se repete, até porque a banca nem quis fazer isso, como eu falei. Ela fez uma pegadinha que ela não queria ter feito e caiu na pegadinha dela. Certo? Tanto é que ela mudou o gabarito depois. Tá legal? Então, contribuinte eventual é uma coisa. Você fala, é contribuinte eventual do imposto, ou, normalmente não usam essa palavra eventual na prova, não. Normalmente usam. É contribuinte independentemente de habitualidade ou intuito comercial. Aí continua. O contribuinte que adquire mercadoria importada, que importa a mercadoria, né, no caso. O contribuinte que... Aquele que importa a mercadoria. Ah, é contribuinte eventual? Sim, é contribuinte eventual. Agora, ele é contribuinte regular? Depende. Depende. Se for com habitualidade que ele importe, ele é contribuinte regular. Tá? Deu para entender essa lógica do contribuinte eventual? Queria que vocês entendessem isso aí com mais carinho, com mais calma.
Tá legal? Então, quando fala contribuinte, no geral. Contribuinte eventual é só aquele ali. Se ele falar, é contribuinte aquele que importe mercadoria? É contribuinte. Ele não falou se é eventual ou se é regular, é contribuinte, ponto. Tá? Outra coisa, que eu já vi em questão de prova também, e a galera erra bastante. E aí manda lá no fórum, alguns ficam bravos, tá errado, da Rocha. Não tá errado, não tá errado. Olha só, a minha pergunta agora para vocês, mais uma questão de prova. É contribuinte... Primeira pergunta, vou fazer duas. É contribuinte do imposto aquele que importe mercadoria, ainda que sem habitualidade ou intuito comercial. E aí? Está importando, mesmo sem habitualidade em intuito comercial. O que vocês acham? Verdadeiro, né? Não precisa ter habitualidade, não precisa ter intuito comercial e não precisa indicar, não interessa qual é a finalidade. Tá? Beleza. Vamos lá. Então, verdadeiro. A segunda pergunta é contribuinte aquele que importe mercadoria com habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial? Aí a galera fala assim, tá errado, da Rocha. Pô, tá errado por quê, meu Deus do céu? Não, porque ele é contribuinte quando não tem habitualidade. Quando não tem habitualidade, que ele é contribuinte do imposto. Ora, se quando não tem habitualidade ele é contribuinte, ainda mais quando tem habitualidade. Se um cara que importe uma coisa uma vez é contribuinte do imposto, aquele que importa todo dia não vai ser? Quando a legislação fala, ela fala assim, ainda que, ou seja, com habitualidade ou sem habitualidade, ele vai ser contribuinte do imposto. Tá? Um vai ser contribuinte eventual e outro vai ser contribuinte regular. Tem questão de prova que são 3 itens assim. Contribuinte é aquele que não sei que lá, regularidades. Sem regularidade, eventual, ele vai brincando com isso aí e muita gente erra. Muita gente mesmo. Você não vai errar, tenho certeza. Certo? Vamos lá. Então, voltando aqui. Exemplo 49. Dona Maria quis fazer uma surpresa para de mulher e pegou um empréstimo para comprar 3 uísques Blue Label da Colômbia. De mulher, ficou muito feliz por ter ganhado os uísques, mas também ficou feliz em contribuir para a arrecadação do Estado. Dona Maria o indagou. Paga ICMS? São só 3, meu bem. Além disso, além do mais, você tinha me dito que eu não era contribuinte habitual. De mulher, prontamente respondeu: Dona Maria, se você importou, se lascou. Tá? Essa é a frase que vocês têm que gravar. Importou, se lascou. Ao participar de um leilão de cervejas apreendidas, de mulher arrematou 100 caixas de Eisenbahn para dar a sua tradicional festa de fim de ano. Nessa operação incide ICMS, independentemente de mulher ser contribuinte habitual ou não, né? Aí é outra situação que a gente viu também. E o nosso curso lá está recheado disso aí, desses exemplos. Lembra do iate do de mulher? Então, mesmo estando morando em Sergipe, ele resolveu comprar diesel do Paraná. Ora, se é o diesel para o iate dele, vai ser para consumo. Se é para consumo, deve incidir o ICMS onde? Na entrada, e ele é considerado contribuinte do imposto. Na entrada da operação interestadual. Opa, passei demais. Espera aí. Tá aqui. Artigo 5º. Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. Gente, quando a gente está falando de responsabilidade tributária, a gente precisa de uma lei. Tá? A gente precisa de uma lei definindo alguém.
Não adianta, não pode um fiscal passar, né, na rua, tá lá um mercado, ele tá fazendo autuação no mercado, aí você passa na rua e ele chega e fala assim, ô Edneuza, vem cá. Aí, pois não, seu fiscal, estou estudando, inclusive, pro físico e tal. Ah, parabéns, tá, tudo bem, mas você vai ser autuada. Autuada por quê? Não, porque eu estou falando que você é responsável tributário. O gerente do supermercado não está aqui e tal, estou difícil, vou pegar você como responsável tributário. Vou deixar o mercado, ele é contribuinte e você é responsável. O que você tem a ver com isso? Você praticou algum ato que tenha relação com o mercado? Você teve alguma omissão que fez com que não houvesse o recolhimento do tributo? Não. Então você não pode ser considerada responsável. Tá? Então o responsável, como eu falei no início, ele tem que ter uma relação com o fato gerador do imposto, certo? Não é qualquer um na rua. Então tá aí, ó, só um esquema resumo para vocês. Contribuinte, relação direta com o fato gerador, aquele que pratica o fato gerador, e o responsável é aquele que é definido em lei. E o resumo de contribuinte. Pessoa física ou jurídica que pratique, né, a operação de circulação de mercadoria com habitualidade ou com volume que caracteriza intuito comercial. A pessoa física ou jurídica que preste serviço de transporte, desde que seja interestadual ou intermunicipal. Prestador de serviço de comunicação oneroso e sem habitualidade ou incondicionais. O importador, o adquirente em leilão, importador de mercadoria e serviço, adquirente em leilão e operação interestadual de petróleo. Tá? Lembrando que esses aqui também tem que ter habitualidade, tá? Aqui também, apesar de eu ter colocado aqui, que é mais comum, né, na operação, habitualidade para a operação, aqui também tem que ter habitualidade. E com isso a gente fecha a sujeição passiva dentro da Lei Candir. Quando vocês forem estudar a sujeição passiva na legislação de cada estado de vocês, eu estou fazendo Pará, estou fazendo Espírito Santo, estou fazendo Roraima, estou fazendo qualquer coisa. Vocês vão ver que lá a gente, eu não diria que aprofunda, não, porque não é esse o tema adequado, mas a gente vê mais coisas. Tá? E por que não aprofunda, da Rocha, se a gente vê mais coisas? É porque lá a gente vê detalhes que muitas vezes são decorebas. Tá? Então a gente tem lá a definição de quem são os responsáveis. Aqui ele fala, olha, a lei vai atribuir, blá, blá, blá. Dá a definição de contribuinte eventual também, e fala sobre a lei, fala que a lei vai definir. Na legislação dos estados, a gente vai ver nas aulas quem são esses responsáveis. Aí fica uma lista um pouquinho maior para a gente memorizar, tá? Mas mesmo tendo essa lista, não tem caído muito. Essa é a verdade. Não tem caído muito no ICMS. No IPVA, ok, no TCD, né? Ok, tem caído. Agora, no ICMS não tem caído muito quem é o sujeito passivo, né? Quem é o responsável. Ah, o responsável é fulano, o responsável é ciclano. Não tem caído muito, mas é importante a gente ver, a gente vai ver mais para frente lá na parte específica de cada estado, certo? Agora, contribuinte tem aqui e tem nas legislações. Igualzinho, né? Muda muito pouca coisa. Isso aí não tem como. Isso aí é questão quase certa na sua prova, tá? Algo relacionado à sujeição passiva e relacionado mais diretamente à definição de contribuinte no imposto. Bom, então vamos para o próximo bloco para a gente tratar de mais um assunto, né? A gente vai falar de um tema também, ó, que é interessante, que é o local da operação. É um tema que não tem muitas dificuldades assim, mas é bem relevante para a nossa prova. Assim como o momento da ocorrência do fato gerador, são dois pontos bem importantes para a nossa prova, que também se repetem muito nas legislações de cada estado. Tá certo? Então,